Boa tarde, bom domingo, boa semana, muito bom, sejam todos bem-vindos para cá, para esse cantinho nosso, para esse momento nosso de busca, de calibragem, de sintonização, de atitude para melhor viver o dia, a semana, a vida. Tudo bem com vocês? Como é que vão as coisas? Tudo bem nesse final de domingo? Um grande abraço para todos vocês, tanto os que assistirem ao vivo quanto os que assistirem depois no Facebook, no YouTube. Todos convidados, quem assiste no YouTube, para entrar no nosso canal do Face, quem assiste no Face para entrar no nosso canal do YouTube. Muito bom termos esses meios de comunicação, usar bem os recursos, os meios que a vida nos dá. Muito legal. Hoje nós viemos falar sobre o tema do momento. Para vencer as guerras. Por que guerra é o tema do momento? Em primeiro lugar, porque se a tarefa da nossa existência, se a tarefa do existir, de termos sido criados, é o amor, como revelou Jesus, dizendo-nos: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se esse é o objetivo maior do existir, a tarefa, a finalidade, o propósito profundo da criatura, nós temos uma tarefa para essa vida, para esse momento, que é extremamente importante, o que aliás é fundamental, porque amar como Jesus amou ainda nessa vida ou mesmo no horizonte próximo parece completamente impossível e é absurdo propor a alunos objetivos pedagógicos que eles não têm condição de alcançar. Então, Jesus, o mestre, o sublime educador, nos deu um objetivo urgente para essa vida, para esse momento que nós estamos vivendo. Algo como uma nota 5 para que possamos passar de ano, já que a nota 10 nos é impossível. Disse ele assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Alguns deviam perguntar, todos devíamos nos perguntar com justiça, como herdar a terra? Como assim? Como posso eu herdar algo que eu já tenho, onde eu já estou? Se eu falasse para vocês, vocês vão herdar as suas casas, herdar os seus carros, vocês teriam muita dificuldade para entender. Pois no caso de herdarmos a terra, é porque estamos num processo de transição em que aqueles que não cumprirem os objetivos básicos desse momento serão remetidos a outros planetas de provas e expiações como o nosso está deixando de ser, mas como o nosso, só que em estado mais primitivo, como o aluno que reinicia as tarefas, que retoma as lições quando repete de ano. Sim, repetir é a maneira pedagógica usada já pelas escolas da Terra, mas também pelo projeto educacional de Deus. Não é o inferno, não são castigos eternos, são apenas novas oportunidades que a generosidade divina propicia para o ser humano.
para aqueles que quiserem cumprir as tarefas pedagógicas do momento, em última instância o amor, de uma maneira imediata a paz, resta então a readequação, a recalibragem, a mudança das próprias atitudes a partir dos fatos, das lições que o agora, o momento, nos traz. E quais são essas lições? Por que é tão importante estudar a paz e, consequentemente, a guerra? Em primeiro lugar, porque a guerra, depois de algumas décadas sem uma perspectiva, sem uma ameaça imediata, mesmo depois da possibilidade da guerra da Ucrânia se mundializar, nós temos uma perspectiva difícil no Oriente, no conflito de China e Taiwan. China hoje é muito maior que a Rússia e Taiwan é um aliado do Ocidente, particularmente dos Estados Unidos. O conflito parece iminente e parece ainda mais perigoso do que a Ucrânia. Então, estamos com uma lição drástica mundial e nós, no Brasil, estamos vivendo uma guerra já há algum tempo, alguns anos, e nada indica que pararemos de viver essa guerra, que pararíamos de viver essa guerra qualquer que fosse o resultado eleitoral. Ganhasse um ou ganhasse outro, ambos seriam garantia de guerra. E o Brasil optou pelos dois como únicas alternativas, então não nos demos alternativa senão guerrear. Guerreamos pelos 4 anos passados, tudo indica que guerrearemos pelos 4 anos vindouros, pelos 4 anos futuros. Então, guerra, seja pela finalidade espiritual, seja pela tarefa prática apresentada aos povos, sejam nas guerras clássicas de armas, conquista de território, riquezas, poder, seja nas guerras eleitorais e ideológicas, como no caso do Brasil, ou seja mesmo nas inúmeras outras guerras tão enraizadas em nós mesmos, é um tema fundamental. Então, temos vivido, para estudar as guerras ao longo da história, temos vivido a guerra como um grande marco da história. Quando estudamos história do Brasil, história do mundo, sempre há o marco das guerras nos diferentes momentos históricos. Não é mesmo? A guerra é a grande referência da história mundial, das histórias nacionais. E, se você investigar bem, a guerra também é um marco, é a referência das histórias individuais. As nossas vidas são marcadas por intensos conflitos, a começar por conflitos no próprio ambiente familiar, depois por conflitos que atravessam o ambiente escolar, depois o ambiente de trabalho, depois o próprio casamento, a relação pais e filhos, entre gerações, e assim a relação entre as raças, entre os sexos, entre as religiões, entre as profissões, entre as ideologias e partidos. Por toda parte da nossa vida há o conflito e a pacificação
precisa ser pensada em todos esses ambientes. Precisamos de paz em todos os ambientes. Na família, no trabalho, no trânsito, nos estádios de futebol, na música, na arte. Precisamos muito de paz. O mundo está numa guerra intensa, prevista inclusive por João Evangelista no Apocalipse, já que ele disse que haveria, no fim dos tempos, nesse nosso momento que estamos vivendo, um Armagedon, uma grande guerra do bem contra o mal. O nosso problema na leitura do Armagedon é que nós sempre situamos a nossa raça, o nosso sexo, a nossa nacionalidade, a nossa ideologia, o nosso ego, enfim, individual ou coletivo, como o bem, e o do outro como o mal. E isso não nos tem feito avançar. Ao contrário, é fundamental estudarmos essa matriz de todas as guerras, para podermos avançar na conquista da paz. Há um pilar, há um procedimento, há uma atitude guerreira, que se não for percebida e superada, se não for vencida, nós não conseguiremos nos pacificar. Precisamos vencer a guerra. Mas vencer a guerra jamais será impor nossas opiniões. Há milênios temos vencido e perdido guerras alternadamente, num círculo de vinganças mútuas, onde humilhamos o outro e nos exaltamos, para depois sermos humilhados na exaltação dos outros, e assim ficamos, ora vingadores, ora vingados, numa guerra sem fim. Em todos esses âmbitos, em todos os âmbitos da vida humana, individual e coletiva. É fundamental percebermos isso, esse atoleiro que a guerra, de ódio que a guerra nos traz. A partir do grande impacto que a guerra eleitoral, a guerra ideológica, a guerra partidária tem trazido e continuará a trazer para o Brasil. Aproveitemos essa lição da guerra externa para pensar na nossa participação na guerra. Como nós temos participado, com que atitude nós temos participado da guerra. Tenho resgatado do Antigo Testamento uma imagem muito importante da guerra, que acontece dentro de nós e que é extremamente simbólica para pensar em todas as guerras, já que fala da atitude da guerra, que é a disputa de duas mulheres pela maternidade de um filho perante o rei Salomão. Havia em todos os reinos um dia em que os mandatários, os reis, se abriam a receber as pessoas que tinham disputas entre si, para que ele arbitrasse, para que ele julgasse e desse um fim àquele conflito. Nessa vez, nesse dia, essas duas mulheres se apresentaram ao rei Salomão e ele, questionando uma e questionando outra, não conseguiu demovê-las da posição rígida, inflexível. Eu sou mãe, eu sou mãe, eu sou mãe. Tendo muitas questões para lidar e já sem paciência para continuar lidando com aquela rigidez, com aquela inflexibilidade de ambas, o rei Salomão mandou chamar o carrasco, mandou trazer a espada mais afiada, mandou colocar a criança na mesa de sacrifícios, mandou o carrasco levantar sua espada, e quando deu essa última ordem, uma das mulheres falou:
seu rei, o que o senhor vai fazer? E ele falou: vou repartir a criança e dar metade para cada uma de vocês, já que vocês não se entendem. Veja que figura preciosa. Se essa criança não pode ser chamada Brasil, se essa criança não pode ser chamada mundo, se essa criança não pode ser chamada a verdade. Uma das mães poderia ser a ciência, outra a religião, disputando a verdade, rasgando a verdade, destruindo a verdade nas suas disputas. A criança poderia ser os filhos que são disputados nos tribunais, onde pai e mãe, após a separação, disputam a guarda. A criança poderia ser chamada Brasil, como nós falamos, nessa disputa ideológica que rasga o Brasil em norte e sul, em brancos e negros, em mulheres e homens, em religiosos e não religiosos, entre os religiosos em si. Rasga as famílias, rasga os casamentos, rasga as pessoas. Porque em quase nenhuma dessas guerras nós veremos a atitude daquela mulher que, quando soube que o rei ia cortar a criança no meio, pediu que parasse aquilo e pediu que entregasse a criança a outra mulher, a qual deve ter exultado de alegria e falado assim: ganhei. Mas o rei disse o que para ela? Para essa que pensou ter ganhado? Não, vou entregar a criança àquela que abriu mão, porque mãe é aquela que abre mão, patriota é aquele que abre mão, buscador da verdade é aquele que abre mão, porque as questões do ego, as questões das disputas, a guerra que fragmenta, que humilha, ela é inimiga da verdade, é inimiga do Brasil, é inimiga de Deus, no caso das religiões, é inimiga de nós próprios, que nos perdemos e perdemos as nossas relações, perdemos o nosso tempo, perdemos as nossas vidas para ganhar. O que importa é ganhar. Mas quem tanto quer ganhar nas guerras só consegue o quê? Perder. Obviamente perde tempo, perde vidas, perde filhos, perde o país, perde o mundo. Ninguém ganha uma guerra verdadeiramente. E nós temos perdido guerras e nos perdido nas guerras, nas múltiplas. Por isso é que tanto a guerra ideológica no Brasil, quanto a guerra da Ucrânia e a possibilidade de outras guerras, são espelhos de aumento, são aparelhos diagnósticos para nós, para aqueles que tiverem olhos de ver, para aqueles que tiverem mínima sensatez, olhando essas guerras, pesquisarem: e a guerra em mim? Como tem estado a guerra em mim? Essa é a pergunta que nós trazemos hoje para a nossa reflexão. A guerra da Ucrânia, uma possível guerra de Taiwan, as guerras corporativas no comércio internacional, as guerras ideológicas por toda parte, partidárias, as guerras familiares, relacionais, todas as guerras têm esse mesmo mecanismo, a exaltação do eu e a humilhação do outro. E Jesus nos alertou: aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado.
Uma das múltiplas interpretações que podemos tirar dessa lição, como de todas as outras riquíssimas do Evangelho, é que enquanto não percebermos, enquanto não sairmos do esquema da guerra, que é autoexaltação e humilhação do outro, toda guerra pressupõe isso, não avançaremos. Ergueremos casas e depois destruiremos. Ganharemos troféus e depois seremos tirados nesses troféus. Não avançamos porque um passo para frente e outro para trás, um passo para frente e outro para trás, ou andando em círculos. É assim que temos ficado parados e é assim que podemos continuar parados no estágio de provas e expiações, ou seja, no estágio da dor, se não avançarmos para o amor ou pelo menos para a boa vontade, não avançarmos para a paz. E para avançarmos para a paz, como fazer para nos pacificar? A paz precisa sair da superficialidade, porque a guerra é fruto da superficialidade. Vejam só, se na infância, brincando nas ruas, quando alguém queria instigar o conflito entre duas crianças, dois moleques, fazia um risco no meio e falava: aquele que avançar esse risco não é homem, ou está humilhando o outro, está vencendo o outro. E alguém, um dos dois, quando punha o pé para frente, o outro era dado como menor, como sem honra, humilhado. E aí quando começava o conflito físico. A guerra eleitoral nada mais é do que uma dança das cadeiras. Lembra da dança? Duas pessoas no final da dança das cadeiras ficavam dançando em torno de uma cadeira apenas. No caso nosso, a cadeira da presidência da República. Quando parou a música, apenas um podia sentar. E tendo feito de tudo para poder levar vantagem nessa dança das cadeiras, só restou a vitória-derrota e a derrota-vitória. Só restou a separação, só restou quebrar a cadeira de tão intensamente. O Brasil sai dessa eleição rachado, quebrado, e quebrando famílias, casamentos, colegas de trabalho, religiões, coletividades, relações humanas. Vencer a guerra não é levar vantagem, não é impor o nosso interesse e a nossa visão sobre o outro. Isso não é vencer a guerra, isso é escravizar-se à guerra. Vencer a guerra necessariamente é aprofundar-se, é sair da superfície e perceber, como o espiritualismo de todos os tempos, que nós não somos negros nem brancos, homens nem mulheres, nacionais nem estrangeiros, ricos nem pobres, de esquerda nem de direita, de uma profissão nem de outra. Mas não, nós somos espíritos, apenas temporariamente vestidos de uma forma ou de outra, mas para aprender um certo ponto de vista. Porque o ponto de vista da mulher é tão rico que uma alma que reencarnou muitas vezes na masculinidade precisará encarnar na feminilidade. Exceto se viver com tanta generosidade, tanta compaixão, colocando-se no lugar do outro, espiritualmente, pela boa vontade, pelo amor, que nem precise ser colocado. Mas claro que a reencarnação não é o inferno dos espiritualistas. Claro que a reencarnação tem um projeto pedagógico embutido dentro dela. Claro que
nós só desenvolveremos os múltiplos poderes que temos dentro de nós em potencial. Vós sois deuses, disse o profeta e repetiu Jesus, se passarmos pelas diferentes salas de aula dessa nossa grande escola universal. Muito aprenderá um brasileiro reencarnando como japonês e vice-versa, e um europeu como africano e assim por diante. Mas precisará reencarnar como pobre o rico que explorar os seus empregados. Precisará reencarnar como mulher o machão machista que humilhar mulheres. Precisará reencarnar na outra religião aquele que entrar em guerra. E assim entre as culturas, as nações, as ideologias. Por que não, com inteligência, com sensatez, com solidariedade, com compaixão, aprendermos a considerar os diferentes pontos de vista? Quem pratica esse respeito aos outros pontos de vista, esse diálogo com os outros pontos de vista, essa compaixão, essa empatia com outros pontos de vista, na família, no casamento, na amizade, no trabalho, é que consegue vencer a guerra. Só essa atitude de paz consegue vencer a guerra. Essa atitude de paz exemplificada por Jesus é que é trazida para nós, para todos nós, como verdadeira vitória da guerra. Porque só nos completaremos com um objeto que só será realmente visto na sua totalidade com iluminação nos diferentes pontos de vista. E nós só alcançaremos a nossa verdade, só alcançaremos a plenitude dos nossos potenciais, vivendo nas diferentes condições, culturas, nacionalidades, profissões, artes, posições sociais, sexuais, etc. Para isso precisamos nos pacificar. Exercitar a compaixão, exercitar a fraternidade, exercitar a empatia, servir mais do que falar, mais do que pensar, mais do que sentir, servir, fazer com uma síntese do pensar, do sentir, do falar. Sintetizemos a atitude da compaixão, colocando no lugar dos outros, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. A paz precisa abarcar a generosidade, a compaixão, a empatia, o serviço. Esse é o grande desafio. E a guerra, se vier uma guerra no mundo, vivendo essa guerra que já veio no Brasil, diferenciará por suas atitudes aqueles que são incendiários, que são aqueles que aumentam os conflitos, que se consomem, mas fazem consumir aqueles que estão à sua volta, incendiários loucos que atiram gasolina no incêndio, que nós vemos pelas redes sociais por todas as partes, daqueles que jogam também baldes no incêndio, mas baldes de água viva, de Jesus, de serviço em compaixão, sem perguntar a quem, fazer o bem sem perguntar a quem, sem perguntar raça, nem sexo, nem ideologia, nem religião. O grande desafio desse momento, meus amigos e amigas, que nos pacifica não nas palavras apenas, não nos pensamentos nem nos sentimentos, mas nas ações, é a caridade, é a fraternidade, é o serviço compassivo. Adote a paz, adote o servir bem sem pensar a quem. Pacifique-se e nós, se conseguirmos isso, seremos os herdeiros da nova terra.
Que assim seja para todos nós. E agora pensemos, tomemos como nas mãos essa prática da paz, essa massa de luz branca, essa massa como uma nuvem branca brilhante, tomemos em nossas mãos a paz. Como quem recolhe energia branca e brilhante da natureza, como quem recolhe energia branca e brilhante do fundo de nós mesmos, lá onde somos deuses, e oferecendo essa enorme massa de energia branca brilhante a Deus, como Jesus ofereceu o pão a Deus antes de repartir. Vejamos essa nossa energia e energia da natureza recolhidas multiplicarem-se em Deus e ganhar enormes proporções. A paz é gigantesca, a paz é enorme. E assim nós conseguiremos, com as nossas poucas energias, com as nossas poucas capacidades, multiplicá-las em Deus para distribuirmos, saciarmos a sede de paz que no fundo todas as criaturas possuem. Espalhemos, alimentemos, nutramos toda a humanidade, toda a criação da terra com pães brilhantes de paz. Que assim seja, graças a Deus. Como todas as nossas lives de domingo, investimos a primeira meia hora em reflexões, fechamos esse investimento com serviços a nós mesmos, aos outros, ao mundo. No caso hoje, o milagre da multiplicação da paz. E agora a gente troca entre a gente. Eu consulto os comentários de cada um para que a gente possa avançar nessa nossa pacificação mútua em meio a essa multiplicação da guerra que nos cerca. Sejamos aqueles que multiplicam a paz. Muito boa tarde, Sayonara, Maria José, Sônia Lopes, Andréa Salvatore, Cláudia Silva, Maria Aparecida Rodrigues, Esther Ponzoni, Cláudia Silva, Marcos Magrelo, Roseli Lanziotti, Sayonara dizendo que se sente sinceramente em paz. Eu ouso dizer aqui, com relação a Sayonara, aos amigos, que ela está num exercício de servir, de solidarizar-se. Não é o caso de contar a experiência dela, que pertence a ela, mas eu digo a vocês que essa paz, a paz de ser útil, é uma paz magnífica, que todos nós já vivemos. Não há um de nós que não tenha vivido isso, mas que precisa ser resgatada aí, essa paz. A paz de ser útil, a paz de contribuir com alguma coisa, a paz de apagar incêndios. Nutramo-nos dessa paz. Deixa eu ver quem mais. Paula Maria Fernandes diz: estou em paz, mas quero que a justiça vença, mediante o que estamos vendo na política. Pois é, Paula. A justiça é Deus. Deus é justiça e é misericórdia.
quem é verdadeiramente patriota abre mão da guerra, como abriu mão aquela mãe, aquela mulher que era verdadeiramente a mãe. O verdadeiramente patriota é aquele que abre mão das suas guerras pensando no bem da criança, pensando no bem do Brasil. Se essa atitude for a que nos preenche, o Brasil se recuperará e superará muito em profundidade. Senão, seremos incendiários, aumentando o incêndio, nos consumindo e consumindo os outros. Essa reflexão serve para todos nós e serve mais para quem perceber como está, com que atitude está indo para esse incêndio. Pensemos todos nisso. Sônia Lopes fala: ótima reflexão. Quando apontamos o dedo para o outro, existem 3 apontando para si. É isso. Disse um dos maiores mestres da paz que já estiveram na Terra, Mahatma Gandhi: faça em você a paz que você deseja para o mundo. A única maneira de espalharmos paz é, em primeiro lugar, fazer a paz em nós mesmos. Só existe essa maneira, senão será um mero discurso, um palavreado vazio. Avancemos na paz em nós mesmos e transbordemos a paz em serviço. É o serviço, é o ser útil que pacifica o nosso coração e que pacifica as relações à nossa volta. Pensemos a respeito disso e, mais que pensar, pratiquemos a paz. Façamos as pazes com a nossa consciência em primeiro lugar e transbordando em todas as nossas relações. Porque muito maior que Brasília é o Brasil. Muito maior que as vitórias eleitorais é a vitória espiritual. Muito maior que cargos da presidência da República é a conquista da paz em nós. Que assim seja para vocês. Fico muito feliz com essas reflexões. Se você entender que ela pode contribuir para o Brasil, para o mundo, espalhe, transborde, compartilhe. Não porque ganhemos nada, porque nós não ganhamos nada com isso, mas porque o mundo pode ganhar muito. Precisamos da paz, atraia para a paz, alicie as pessoas para a paz. Sempre e principalmente através do próprio exemplo. Um grande abraço, ótimo final de domingo. Foi um prazer aprendermos juntos. Até a próxima!